O massacre de Angico, a morte de Lampião e o fim do cangaço. O sertão brasileiro é terra de sol escaldante, chão rachado e histórias tão quentes quanto a areia que queima os pés. Mas, entre todas as narrativas que ecoam pelas veredas do Nordeste, poucas são tão marcantes, intensas e cheias de mistério quanto o massacre de Angico, o episódio que pôs fim à vida do homem mais temido da história do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, o rei do cangaço. Essa é uma história de emboscada, traição, tiros, sangue, mas também de lenda, de dúvida e de uma possível fuga digna de filme. Prepare-se para uma viagem ao passado, à década de 1930, quando a Caatinga escondia homens armados e a justiça se fazia na bala. Uma história que, até hoje, divide opiniões. Lampião morreu mesmo em Angico ou teria enganado a todos e sumido sem deixar vestígios? O contexto do cangaço. Para entender a dimensão do massacre, é preciso voltar no tempo. O cangaço foi um fenômeno social que surgiu no fim do século XIX e se estendeu até meados do século XX. Era um reflexo direto das desigualdades sociais, da ausência do Estado e da brutalidade dos coronéis. Os cangaceiros, liderados por figuras como Lampião, tornaram-se justiceiros, heróis para uns, bandidos para outros. Lampião não era apenas um criminoso. Era estrategista, líder carismático, conhecedor do sertão como ninguém. Suas ações causavam medo em cidades inteiras. Mas, ao mesmo tempo, distribuía dinheiro, ajudava os pobres, criava alianças. Era respeitado por muitos e perseguido por outros tantos. Durante anos, as volantes, tropas policiais especializadas, tentaram capturá-lo, mas sempre sem sucesso. Lampião parecia invencível. Seus deslocamentos rápidos, sua rede de informantes e o conhecimento profundo da geografia nordestina tornavam qualquer tentativa de emboscada quase impossível. Quase. A traição e a emboscada em Angico. Mas tudo mudou no ano de 1938. Na madrugada de 28 de julho, as volantes comandadas por João Bezerra da Silva cercaram o esconderijo do bando na fazenda Angicos, entre os sertões de Alagoas e Sergipe. A localização só foi possível graças a uma traição. Jossa Bernardes, antigo aliado do cangaceiro, teria denunciado o esconderijo. Era um ataque cuidadosamente planejado. As volantes estavam armadas com metralhadoras, uma vantagem brutal sobre os cangaceiros, que dormiam sem imaginar que seria seu último amanhecer. O tiroteio foi rápido e letal. Em poucos minutos, 11 cangaceiros estavam mortos, incluindo Lampião, sua companheira Maria Bonita e alguns de seus homens de confiança. Mas o horror não terminou aí. Em uma prática comum da época, os corpos foram degolados e as cabeças dos cangaceiros foram levadas como prova da morte do bando. As imagens dessas cabeças cortadas, expostas em praça pública, chocaram o Brasil. As cabeças foram exibidas em várias cidades nordestinas, até serem levadas a Salvador, onde ficaram por mais de 30 anos no Instituto Médico Legal. O fim do cangaço. Com a morte de Lampião, o cangaço perdeu seu líder mais emblemático. Muitos cangaceiros se entregaram. Outros foram caçados. O sertão, que por anos ecoou os passos e tiros do rei do cangaço, ficou em silêncio. Era o fim de uma era, ou será que não? Teorias, mistérios e contradições. Apesar das evidências, há quem diga que Lampião não morreu em Angico. Alguns relatos afirmam que o cangaceiro havia acumulado uma enorme fortuna, cerca de R$ 1 bilhão, e estaria negociando uma fuga com o governo de Getúlio Vargas. Candeeiro, um dos últimos sobreviventes do cangaço, afirmava que Lampião estava insatisfeito com as novas tecnologias da polícia, como o rádio, e queria se esconder em Minas Gerais. Há ainda registros de soldados que participaram da operação e diziam não acreditar que Lampião estivesse entre os mortos. As semelhanças físicas não eram suficientes. A degola dificultava o reconhecimento. Será que o corpo era mesmo dele? Em 1996, o fotógrafo José Geraldo Aguiar solicitou a exumação de um corpo enterrado em Minas, acreditando ser o verdadeiro Lampião. A filha do cangaceiro, Expedita Ferreira, chegou a autorizar um exame de DNA, mas a justiça negou o pedido. Até hoje, a dúvida paira no ar. Lampião morreu mesmo naquele dia? Ou conseguiu escapar e viveu escondido até o fim de seus dias? O legado de Lampião.
Mais do que um cangaceiro, Lampião virou símbolo. Representa a resistência do sertanejo, a dureza da vida no sertão, o confronto entre justiça e vingança. Sua história está presente na literatura de cordel, na música, nos filmes, agora, neste vídeo. O massacre de Angico marcou o fim de uma trajetória, mas não o fim da lenda. O local onde ele morreu hoje é ponto turístico. As cruzes marcam o chão onde o sangue secou, mas onde as histórias ainda fervilham. E mesmo com o passar do tempo, o nome de Lampião ainda ecoa, como um fantasma armado, montado em seu cavalo, cruzando as estradas empoeiradas do sertão. E aí, o que você acha? Você acredita que Lampião realmente morreu em Angico? Ou acha que ele forjou a própria morte e desapareceu no mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe o like, toque no sininho e compartilhe com quem também gosta de histórias do sertão, do cangaço e dos mistérios do Brasil profundo. Aqui, o passado nunca morre, ele vive em cada palavra, em cada conto e em cada vídeo.